Estamos aqui em mais um podcast e nós vamos conversar sobre toda essa questão climática extremamente relevante, importante para as nossas vidas, para o desenvolvimento dos negócios, para o desenvolvimento do país. Estamos aqui com o Lúcio de Souza, que é meteorologista, é doutor em engenharia civil e ambiental pela COP UFRJ e docente da UERJ. Então vem com a gente que vai ser bacana. Lúcio, amigo já de algum tempo, tricolor. Conta pra gente, Lúcio, um pouquinho desse cenário, porque o que está acontecendo no Rio Grande do Sul não é uma exclusividade do Rio Grande do Sul, não é uma exclusividade do sul do Brasil, não é uma exclusividade do Brasil. Isso vem acontecendo no mundo inteiro e há bastante tempo. O que a gente precisa entender é como é que a gente muda esse cenário ou se prepara para isso. Então conta um pouquinho dessa tua experiência, do que você tem vivido e dessa sua capacitação científica. Bom, Ricardo, eu queria te agradecer, né, ao convite, realmente, longa data, ao RJ+, né, a Casa do Empresário aqui na Associação Comercial. E sim, tricolor, campeão da América, importante dizer isso. Mas, acima de tudo, um brasileiro preocupado com essa sequência de eventos que nós estamos observando em todo o nosso planeta e, digamos, uma inércia parcial na questão de estarmos preparados a um problema que está anunciado, que está claro, que está na mesa e que não faltam exemplos, como você bem colocou, nem no Brasil e nem no mundo. Eu, como meteorologista, né, eu afirmo aos meus alunos e afirmo a qualquer um, sem meteorologista não há clima, porque o clima nada mais é do que a integração das informações meteorológicas ao longo de décadas, para que você possa sazonalizar essas informações e assim saber se o local é quente, frio, é úmido, é seco, se chove muito, se chove pouco. Então, nós somos uma peça central, a categoria profissional, e sabemos a quantidade de, digamos, evoluímos em algumas partes, evoluímos na área da ciência, da tecnologia, mas eu acho que nós estamos crescendo, esquecendo de evoluir na base. Tá? Precisamos, na base, né? No fundamento do clima, né? Então, esse é uma questão que me preocupa muito e o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, infelizmente, né? Já aconteceu outras vezes, né? E acontece agora, vai acontecer no futuro. E eu temo que quando voltar a acontecer... Vai acontecer de novo a quantidade de chuva, o índice pluviométrico alto e tudo mais, mas não necessariamente a catástrofe. Eu acho que é isso que você está... Assim, a catástrofe eu não sei te dizer, porque aí foge da nossa mão. Você está me entendendo? É a questão de você adaptar uma infraestrutura, de você estar presente de maneira a evitar, né, aquilo, as consequências, é uma coisa que foge da mão da meteorologia e eu não sei lhe dizer se vai conseguir evitar. Mas que vai acontecer, vai. Tá? Até porque essa é uma repetição do que aconteceu em 1941. No cenário meteorológico / climatológico, em 1941 nós tínhamos o mesmo cenário. Tá? Inclusive, a Sociedade Brasileira de Meteorologia disponibilizou em sua página uma nota técnica feita pelos colegas, né, de profissão, que mostra exatamente esse cenário. Um último ano de El Niño, com El Niño enfraquecendo, né, com uma condição de bloqueio atmosférico, né, que nós vivemos no Rio de Janeiro umas 3 semanas seguidas de calor muito intenso, e esse calor ele entra, de certa forma, em fase, ele ocupou uma boa parte do centro, norte e sudeste, não só do Brasil, mas até da América do Sul, praticamente, né? E as chuvas ficaram confinadas à região sul do país, né? E aí deu no que deu. Né? E esse cenário aconteceu em 1941, um cenário idêntico, com as mesmas condições, né? E aí eu me coloco, né? Eu não posso dizer, afirmar
Mas eu li nos órgãos de comunicação social, na imprensa, que de 1941 para cá fizeram compotas para segurar o alagamento daqueles rios, para não alagar a grande Porto Alegre. Né? Foi na década de 70, a informação que eu tive também. Eu não sei quando foi feito, né? Mas eu vi isso. Né? Então parece que foi essa a única grande mudança, a grande intervenção que foi feita assim, para segurar um evento dessa magnitude. Tá? Para mitigar os efeitos, né? Para mitigar, para aliviar, para proteger vida, né? A gente está falando de salvar a vida, depois salvar as propriedades, salvar os negócios. Primeiro a vida. Sim. Né? Pois bem, é muito pouco. E você pensa comigo, também não tem esse dado. Qual era a população do Rio Grande do Sul e da Grande Porto Alegre em 1941? Qual é a população hoje? Ou seja, eu tenho certeza que ela aumentou muito. O impacto vai ser muito maior. Ou seja, todos os órgãos de estatística naquela época diziam que a população brasileira estava em franco crescimento. Né? Eu não estava vivo em 1970, mas a musiquinha da Copa do Mundo era 90 milhões em ação. A informação que eu tenho é na faixa de 200 e poucos mil habitantes em Porto Alegre. Então, hoje em dia está na casa é completamente diferente. Então, você vê que... Os afetados serão muito mais. Serão muito mais pessoas. E a questão da adequação a isso? Seguiu o crescimento populacional? Então, tem que se lançar essa questão e ter a maturidade, né, de lidar com esse negócio de forma a, não sei se no próximo evento, estarmos melhor preparados para que não ceife vidas. Né? Alagar vai alagar, mas para que não tenhamos vidas ceifadas e que a economia, né, para que os empregos sejam preservados e as pessoas consigam lidar com isso. Lúcio, e como é que faz quando a eleição define que a pessoa ficará naquele determinado cargo, em qualquer um dos 3 níveis de governo, durante 4 anos? Ele torce para que não aconteça, porque foi só em 1941, e toca o resto das coisas, ou ele vai cuidar para aquilo aconteça? Eu acho que existe também uma questão maior nessa história, né? É pensar como Estado. Pensar como Estado. Nós precisamos fazer isso. E isso será, talvez, um pouco desconectado daquele modelo, daquela gestão de tiro curto, de 4 anos. Ou de 8, quem sabe. Mas não é uma gestão, porque se for em 41 para 2024, tem uma distância muito grande. Talvez diga, agora a gente não vai precisar fazer mais nada daqui para frente, porque talvez só daqui a tantas décadas que talvez aconteça novamente. Será que é isso? Olha, eu não sei, que eu não sou político, eu não entro na cabeça dos tomadores. Vamos pelo lado da ciência. Essa que a gente quer fazer. Como que a gente colabora com o sul do Brasil? Vamos dar uns exemplos. Em primeiro lugar, a chuva foi prevista, tá? Tanto a questão das chuvas quanto a questão hidrológica. Isso foi previsto. Foi prevista na proporção que aconteceu? Foi previsto na proporção, aviso vermelho, que é o mais complexo, que prevê pelas ações mais contundentes, tá? Até acredito que tomaram ações, tá? Porque pelo alagamento, né, e o número de óbitos, infelizmente, acho que se nada tivesse sido feito, o número de óbitos poderia ter sido maior. Até acredito que algo tenha sido feito, tá? Pela proporção da tragédia. Tá? Mas não sou do Sul, não posso te dizer. O que eu posso te dizer é o seguinte. Vamos lá, vamos pegar assim, alguns exemplos pontuais. Na Grande Recife, eu acho que em 2010, teve uma chuvarada dessa que varreu a beira de um daqueles rios lá, com óbitos levando residências e tudo mais. Na Amazônia, agora há pouco tempo, o rio estava seco. Acharam até pinturas rupestres de mais de 2.000 anos, né, que estavam subterrâneas. Né? Então isso mostra que isso aconteceu e acontece. Não está nem tão longe. Né? É verdade, se havia pinturas ali... pintou há 2.000 anos atrás, de acordo com a datação, né? O rio já secou daquele jeito. Né? E depois alaga, a ponto de chegar lá no Teatro de Manaus. Né? Eu tive lá, nunca vi alagar, mas assim, eu lembro do Teatro de Manaus, que é lindo, né? Lindo, uma edificação linda, e que chegar água ali é um negócio que deve ter chovido muito em algum lugar na cabeceira daquele rio para encher daquele jeito. Então,
mas também se preveu. Podemos dar como exemplo o sul da Bahia, há 1 ano e meio atrás, que ficou todo debaixo d'água, uma catástrofe também grande. Região serrana, quantos exemplos da região serrana nós não vamos ter? Região serrana aqui do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. 2011, 2021, se não me falha a memória, né? Litoral de São Paulo, litoral norte de São Paulo, acho que foi em 2021 ou 2022 também, né? Teve chuva lá que ficou ilhado, né? Teve que, enfim, uma série de tragédias. Então os exemplos estão aí. Os exemplos estão aí, sabe? E fosse eu um político, eu honestamente aproveitaria essa oportunidade, mas para resolver o problema. Não para o meu governo, e sim para a sociedade como um todo. Para o seu povo. Não pode ser uma política de governo. Por quê? Porque o remédio é amargo e o remédio não tem efeito instantâneo. Não é você tomar um analgésico para dor de cabeça. O remédio pode ser que haja uma preparação, uma infraestrutura para aquilo apareça. Ou não, né? Vai acabar que isso não vai aparecer. Não vai aparecer. Simplesmente, se não acontece o problema, ninguém vai lembrar que foi aquela determinada contenção. Exatamente. E agora, nós temos que ter isso em mente. Por exemplo, nós tivemos uma chuvarada violenta aqui no Rio de Janeiro em março. A Praça da Bandeira vivia debaixo d'água. Historicamente, tinha Ford Modelo T boiando na Praça da Bandeira. Eu vi fotografias históricas. Exatamente. E, poxa, as últimas chuvaradas que deu aqui no Rio, encheu, mas esvaziou rápido. Ou seja, é possível resolver. Você entende? Agora, não é uma solução rápida, não é um ponto. Eu estou dando um exemplo né? Certamente tem muito mais coisa para fazer. Pô, me puxa muito a sensibilidade com essa chuva, me lembrou as chuvas de 1988, que a Baixada Fluminense ficou debaixo d'água. Será que as obras do PDBG, 1988, e todas aquelas intervenções da área de hidrologia, será que elas seriam capazes de evitar um alagamento daquela proporção com uma chuva daquela magnitude que vai acontecer novamente? Sabe? Então são questões. Lembrando que a Baixada Fluminense tem mais 2 ou 3 Porto Alegres ali em termos de população. Né? Então, assim vai o nosso país. Você tem vários exemplos, né, de regiões que têm um alto grau de sensibilidade, que são muito suscetíveis ao mapeamento na Secretaria Nacional de Defesa Civil. O colega lá da UERJ, do Centro de Pesquisa em Desastres de Origem Natural, trabalha junto com isso, num grupo de trabalho, onde vai tentando se demarcar qual é a quantidade do fator deflagrador, da chuva, do vento, em quanto tempo uma seca pode, como é que se diz, romper a estrutura de um solo, né, causando erosão, tudo mais. Então, existem, só que as respostas, né, as ações práticas, elas não podem ser de um governo, né? Então, o político ele precisa ter a coragem de tomar decisão, juntar, independente do espectro político a que pertença. Então, vamos fazer isso para a população, vamos minimizar isso para que a coisa funcione. Então, existe solução, monitoramento existe, informação existe, precisa de ação na infraestrutura, é isso? E também... O monitoramento existe vou usar uma linguagem da matemática, né? Com derivada negativa, porque a gente está andando para trás no monitoramento. Tá? Então você me assusta, sim. Exato. Isso é uma grande verdade. Agora estão falando em criar um outro órgão para cuidar dos desastres. Não, gente, pelo amor de Deus. E a criação de órgãos o sucateamento dos órgãos existentes. Não precisa, basta você investir de verdade nos órgãos existentes, com pessoas e infraestrutura, com equipamentos, para que esse processo de gerenciamento, pelo menos esse fator deflagrador, né, esteja melhor representado. Na minha ciência, eu tenho feito nos últimos 2, 3 anos, buscar alternativa a essa falta de informação. Por quê? Porque os pontos de informação estão sendo sucateados. Você sempre ouve assim, é custo. E o que está acontecendo em Porto Alegre é o quê? E aí você tem que buscar. Existe tecnologia, né? Existe. Mas a tecnologia ela não resolve todos os problemas. Os satélites não estão próximos, não é um monitoramento in loco. Nós que somos das ciências exatas, né, nós estudamos lá uma disciplina
clássica, me permita só uma, que você estuda, é física experimental. Que você chega no laboratório de física, ele tem lá um método padrão, que é um instrumento de pedra. E o professor fala, aqui tem um erro associado. Eu falei, como? Isso é padrão? Porra, tem um padrão, tem um erro associado. Você imagina o erro associado de um estimador via satélite, que é feito para complementar. É uma ótima tecnologia, mas ela é feita para complementar. No hemisfério norte, você consegue fazer uma boa estimativa da chuva num ponto que não foi medido, porque você tem 5, 6, 10 pontos no entorno. E faz a comparação. E aí você refina a tua estimativa pelo satélite, através de um código computacional, né? Em cima da refletividade, enfim, da tecnologia disponível. E aí, naquele ponto, você consegue ter uma inferência. No Brasil, não. Deixa fechar porque tem um satélite. Deixa fechar porque tem um satélite. E não é assim. Acabamos de publicar um artigo científico de uma orientação nossa, de um trabalho, onde, por exemplo, esse estimador para a cidade de São Gonçalo funcionou bem, e é a última tecnologia, e para a cidade de Niterói ele não pegou bem o sinal. Entende? Então, assim, são dificuldades. E os pontos de monitoramento no nosso país, infelizmente, eles vêm diminuindo. Sempre sobre a égide de que é custo. Peraí, então a gente está falando de mudanças climáticas e o ponto de tomada de medição vem sendo sucateado. E eu quero ouvir vai isso governo, de você, vem governo. Lúcio, como que essa mudança climática pode afetar ou tem afetado de forma objetiva as condições? Você me disse que em 41 aconteceu da mesma forma que aconteceu agora. Talvez com um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas aconteceu da mesma forma. O principal ponto é que era uma população de 200 mil habitantes. Comparado com hoje, é lógico, o reflexo será muito maior. E você está falando que está diminuindo a quantidade de pontos. E no meio, eu vou te perguntar também, será que isso não é uma questão estratégica de país, fazer esse monitoramento? Será que alguma empresa se interessaria, a iniciativa privada, de fazer isso? Será que seria interessante para nós, como nação, termos satélites estrangeiros sendo usados como elemento para essa informação? Você tocou pontos aí que são muito, assim, muito sensíveis, né? Por exemplo, a iniciativa privada já atua muito na meteorologia. Existem as empresas, vários colegas sérios trabalham lá, e eles pegam as informações meteorológicas e climatológicas nas plataformas governamentais e transformam para o usuário final, para o empresário. Por exemplo, uma associação comercial quer saber onde é que quando a região dela vai fechar por vendaval ou por chuvarada, ou se vai ter muito calor para pedir uma sobrecarga de energia, enfim, essa coisa desse tipo. Então já tem. Por quê? Porque o governo ele precisa investir na meteorologia porque é uma questão de soberania nacional, né? Você está falando de satélite, você está falando da efetiva soberania nacional, né? E no mundo todo, né, nós somos signatários das Nações Unidas, né? Todos os países eles têm um chapéu governamental muito forte. Agora, tem espaço sim para a iniciativa pegar e entrar nesse sistema. Por exemplo, uma rede de indústrias ela pode melhorar o monitoramento meteorológico e, por exemplo, de qualidade do ar para medir os poluentes e ele integrar esses dados na base governamental, disponibilizando. É uma ação de responsabilidade social e que vai ter uma pegada positiva na qualidade da previsão do tempo, tá? Falando no espectro de tempo, ali, previsão de 7 dias, e depois, né? Com a série histórica bem montada, isso vai ter uma resposta fantástica para avaliar as condições climáticas. Entende? Porque clima é uma outra coisa. Você não faz prognóstico de clima, né? O clima, quer dizer, você compara... O pessoal até usa o termo técnico, né? Prognóstico climático. Mas o prognóstico climático ele é feito assim. Você vai chover 100 milímetros, é a chuva média que é esperada para esse mês. Olha, o prognóstico climático está dizendo que tem 30% de chance dessa chuva ser acima da média. Ou tem 40% de chance dessa chuva ser abaixo da média. E aí você tem que pegar aquela informação e saber lidar com ela. Esse é um prognóstico climático. O prognóstico meteorológico é o seguinte: amanhã não vai chover no Rio de Janeiro, vai fazer 35 graus. Essa é a previsão meteorológica. Então é diferente. Você entende? O nível de uso ele é diferente. A questão climática ela é probabilística. Tá? Ela é probabilística. Então nós vimos agora um evento de baixa frequência
2 repetições em 70 anos, mas que não é inédito. E que eu te garanto, ele vai repetir. Vai ser daqui a 70 anos? Não sei. Não sei. Bom, eu vi um slide, é uma pena que eu não tenho ele aqui, do colega, ele mostrou que nos últimos 25 anos o número de registros de desastres de origem, né, natural aumentou muito, tá? E eu ponderei com ele, eu falei, vem cá, o método de classificação desse desastre ele é o mesmo desde a década de 1950 para cá, ou se melhorou, trabalhou-se para melhorar a classificação desse evento para que tenha um adensamento maior. Agora, né, desses eventos. Então, né, tem isso, que eu até acredito que seja isso. E é parte de ações, né, até na parte do governo. Não, o que é um desastre natural? Tem que acontecer isso, isso e isso e isso. Pronto. Então, quando acontece isso, sim. Quando falta um, não é. Então, você junta essa coisa toda no banco de dados e realmente nos últimos 20 anos nós temos visto uma questão desses eventos serem impactantes. E acima de tudo, né, Ricardo, assim, agora que a população brasileira começa a se estabilizar. Não é o professor Lúcio que está dizendo, é o IBGE. Né? Por isso que se discute muito a reforma da Previdência aí, vamos ter que trabalhar um pouquinho mais, né? Porque não vai ter gente. Quando nós nascemos, né, a pirâmide era nós íamos cuidar dos nossos idosos com tranquilidade. Né? Mas os estudos aí dos atuários, né, técnicos, eles dizem que quando nós chegarmos na terceira idade pode faltar para a gente. Por isso que tem que fazer essa reforma, a gente tem que ficar um pouquinho mais. Né? Então, com a questão da estabilização da população, é que você vai ter esse cenário mais claro. Mas isso é no Brasil e no mundo. No mundo dizem que ainda não. A população ainda pode aumentar um pouco, pode chegar acho que a 8, perto de 9 bi, que deve estabilizar em 9 bilhões. Então, eu acho que só quando essa população estiver prontamente estabilizada, todo mundo com acesso aos serviços que tem que ter, né, e aos direitos, né, alimentação, isso vai chegar algum dia? Enfim. A população a 9 bilhões, eu acredito. É ali que nós vamos ter as certezas de afirmar esse tipo de coisa. E aí, vamos esperar chegar a isso? Não. Até lá nós temos que nos adaptar. E o remédio da adaptação é caro. Então, Lúcio, eu ouvi nessa questão também dos satélites norte-americanos que disponibilizavam o canal para transmissão desses dados, dos equipamentos de coleta de dados, eu percebi na conversa que não tinham equipamentos suficientes, até mesmo os radares não conseguiam monitorar certas áreas. Você deu uma saída bastante interessante, porque a história toda é um data lake. É um data lake que precisa ser alimentado. Então, se uma empresa, falando de oportunidades de negócio, que é muito aqui o que conversa com RJ mais negócios da Associação Comercial do Rio de Janeiro, existe oportunidade de negócio de buscar informações em empresas que tenham interesses em determinados tipos de informação. Então, o governo, nos 3 níveis, precisam disponibilizar ou buscar essas empresas, fazer parceria para coletar esses dados e jogar nesse data lake, que tem espaço também para empresas que compilam essas informações e passarem essas informações modeladas da forma com que cada segmento precisa, até mesmo os órgãos de imprensa. Eu acho que tem um gap aí na comunicação bastante importante, porque como é que você diz para aquele senhorzinho que está lá em uma determinada área e fala para ele, sai daí, em quanto tempo? Em 6 horas você tem que sair daí, porque vem uma chuva que a gente acabou de receber um alerta vermelho. O que passa na cabeça dele e quais as condições que ele tem de se mover dali? Quando eu mencionei, Ricardo, a política de Estado, ela passa muito pela educação da população, pela cultura da população em receber esse tipo de informação e saber o que fazer. Quando eu estava lá nos Estados Unidos... Planos de evacuação, né? Não existe num prédio.
Então você tem que pegar uma comunidade e dizer, olha, quando nós fizermos esse anúncio, a gente já vai dizer que tem 15 ônibus lá embaixo. Até que funciona aqui no Rio, né? Já tem a questão dos alertas e já tem os pontos de recepção dessas pessoas, não é verdade? Sim, cidade, sim, então sim, você sim. já tem. Agora, eu não sei, além daí, o que tem e o que falta. Repito, eu não sou, né, eu não sou um especialista dessa área, mas certamente alguma coisa tem, alguma coisa foi feita. Mas assim, o que me causou espanto, eu lembrei de uma passagem que foi assim, quando chegou julho e agosto, começou a ter tempestade severa. Né, lá nos Estados Unidos, lá na Grande Washington. E uma vez eles dispensaram a gente mais cedo do trabalho, tinha que ir para casa e procurar o basement, procurar o abrigo, se desse problema. Eu estava em casa trabalhando na internet, não estava assistindo televisão, porque eu queria assistir na TV era à noite. A televisão desligada começou a apitar. Brrr, brrr. Go to the shower, go to the basement, go to the basement. Severe storm, go to the basement. Bom, eu sou meteorologista, eu não fui pro basement porcaria nenhuma, eu fui para fora para tentar fotografar a tempestade. Né? Mas é maluquice, não faça isso, pelo amor de Deus, ninguém faça isso, vai pro abrigo. Mas teve, aí depois eu falei, pô, me assustaram, eu fiquei nervoso, meu celular lá começou a apitar, e nem era smartphone naquela época, era SMS. Aquele SMS, toda hora chegando uma coisa, ligação, go to the basement, severe storm. Então, quer dizer, a cultura era muito grande. E aí, o que acontece? Aonde eu estava não aconteceu nada. Olha, eu cheguei lá no serviço de meteorologia, eu cheguei muito pé da vida. Vocês têm que aprender com brasileiro. O que é isso? Assustou todo mundo. E no cara... Aí me mostraram a foto de onde a tempestade caiu. Que era perto do local que eu estava. Eu só fiquei sem luz, dormi num calor desgraçado. Não dormi naquela noite. O estrago que fez. Ali eu tive a consciência, eu falei, meu Deus do céu, que risco que eu corri de não ter obedecido à instrução. E aí eu fui me inteirar de como é que faz, né, aquela coisa. E os diretores falavam, não, olha só, aqui as crianças, na pré-escola, elas já sabem o dew point, a temperatura do ponto de orvalho, quando ela está em graus Celsius, acima de 24 graus Celsius, que o risco de tempestade é grande. Então, de criança, eles aprendem que se o papai e a mamãe não vierem buscar no final do dia, é porque já está com o dew point alto, pode dar uma tempestade severa, e quando a coisa acalmar, papai e mamãe vão chegar, que eles vão estar na escola e vão estar seguros. Então, se cria isso com crianças de 2, 3 anos. Olha o nível de diferença. Aí, aquele senhorzinho que tem que sair da casa dele, não vou sair não, porque vão roubar minha casa toda se não acontecer nada. Não é verdade? É verdade. Não é verdade? Então, assim... Voltando lá atrás, o remédio é amargo e não é imediato. É um remédio de médio e de longo prazo. E passa também pela questão cultural, pela questão educacional. Legal. Lúcio, você tinha falado de como é que está a evolução do nível da quantidade de pontos de monitoramento, né? Eu posso te mostrar um slidezinho aqui? Pode, mostra. Eu botei assim, eu fiz um resuminho aqui. Como é que está o monitoramento meteorológico, né, para o exemplo de monitoramento de chuva, para clima. É uma coisa bem rápida, né? Eu peguei algumas bacias hidrográficas só para mostrar uma coisa rápida. Então, se você olhar para esse quadro aqui do lado esquerdo, era o Brasil, em 1981, que tinha... Esse aqui. Esse aqui, o lado esquerdo, onde está passando o cursor no CC. Aqui, tá? Então, tinha 7.376 pontos de monitoramento no país. 1981. 30 anos depois, nós evoluímos de 7.376 para 3.046 pontos. Tá aqui. Essa é a diferença. E daí? E daí é que, por exemplo, se você tem um alagamento aqui, nessa região aqui, ó, do Mato Grosso do Sul, né, uma chuvarada, em 1981 você conseguia medir e agora você só consegue estimar. Pensa, aqui eu estou no negócio... Peraí, a gente não está falando de mudança climática. E aí corta o ponto de monitoramento. Aí você pensa na pessoa que faz o seguro do teu negócio ali, como é que ele vai auditar para pagar o seguro de um que teve dano ali? Pô, mas choveu... Não, mas isso aqui não está no contrato. E aí, cadê a medição? Aí vai para o estimador.
Vai para o Como estimador, assim, estimador? vai ter que ir para o satélite. Você vai ter que tirar da estimativa de satélite para você saber o quanto choveu no local que você tinha um ponto de monitoramento. Olha São Paulo e Rio de Janeiro, como é que diminuiu a quantidade de monitoramento. Olha, então assim, eu tô te falando olha, no sul do Brasil, o sul do Brasil exatamente. Era coberto, ali está fechado. Estamos falando de quase 50%, e hoje estamos trabalhando com 3.046 pontos. Isso tem que, no mínimo, duplicar. No mínimo, duplicar. Vamos fazer uma ressalva aqui, tá, Ricardo? Isso antigamente era tudo manual. Hoje nós temos, o Instituto Nacional de Meteorologia, não é porque eu trabalhei lá, não, eu gosto muito daquele órgão. No IMET. Do IMET. Eles têm lá uma rede de monitoramento que funciona com monitoramento. Se você entrar agora no site do IMET, você consegue pegar os dados lá da Amazônia, lá de Roraima, de onde você quiser. Basta você clicar lá na estação que ele vai te dar o dado, você consegue baixar o dado. Então, evoluiu-se muito na questão do ponto automático, da automatização e da transmissão desses dados. Porém, a quantidade de pontos não evoluiu. Não evoluiu. Fechou-se muito essas estações convencionais, que antes dependiam do ser humano. É custo, corta. E pensando que a automatização vai resolver, mas ela não vai resolver. Ela não vai sozinha, ela não transforma. Você precisa adensar. Lúcio. E eu vou te falar, às vezes as pessoas dizem que é caro. Bicho, caro é o que vai ter que fazer para reconstruir o Rio Grande do Sul. Exato. A gente teve uma conversa aqui com um geólogo e ele dizendo, falou, olha, isso custa 2% do custo da reconstrução dessa história toda. Talvez até menos. Talvez menos, porque eu lembrei a ele que agora tem dengue, tem Tudo. H1N1, Tudo. tem sarampo, tem um bolo de doenças que virão na OMM em consequência. Climate diseases, que eles chamam de doenças que são impactadas por condições climáticas. Né? Então, e que vai gerar um custo na saúde. Vai dar um impacto violento na saúde, exatamente. Então, a coisa é muito para além, talvez fique em 0,5% ou menos do que isso. O que a gente precisa fazer para não só motivar empreendedores a buscar a coleta desses dados e a compilação em uma linguagem mais simplificada e também, por outro lado, criar consciência naquele que nós vamos votar daqui a pouco, né? Nós estamos no momento das cidades. Nós vamos votar. Será que eles estão capacitados? Será que eles têm ouvido? Porque, Lúcio, é muito fácil, quando você é de ciências exatas, entender informações que você passa. Quando você é um médico, você acaba aceitando, assim como eu aceito as informações de um médico. Fica difícil eu ligar e falar, eu agora entendi porque o fígado se comporta... Eu não entendi, não vou entender, infelizmente. Então, qual é a compilação? Eu acho que a gente precisa ter uma forma de compilar essas informações. Novamente, aí um espaço para empreendedores buscarem trazer soluções de compilação de informação que vá dizer para aquele senhorzinho e, dali, começar a criar uma cultura diferente. Porque mesmo mais velhos, as pessoas conseguem mudar o seu hábito, desde que aquela informação chegue no coração dele e ele fala, ok, eu agora entendi. Como você foi atingido lá em Washington, e falar, agora eu entendi, meu Deus do céu, numa próxima eu jamais vou ficar aqui e continuar meu trabalho. Olha e corre para o abrigo. Corre para o abrigo. Exatamente. Então, você está perguntando como, né, as oportunidades de negócio. Eu acho que estão aqui. Eu já... Enfim, a gente na universidade, nós fazemos projeto para iniciativa privada, essa coisa toda. Aqueles que vêm até nós, eles já, vamos fazer uma rede de monitoramento. Isso custa muito dinheiro. Né? Ou então, aqueles que têm a rede de monitoramento dizem que o dado é estratégico para a minha ação fim. Um exemplo, extração de petróleo e galho offshore. Olha o monitoramento pífio do Oceano Atlântico. Não se prevê clima sem ter as condições oceânicas muito bem medidas. Temperatura da superfície do mar, correntes oceânicas e outras questões, outros parâmetros oceanográficos. Ô, Lúcio. Olha para lá, conta a dedo. Qual o tamanho do nosso... Isso aqui é só um recorte do sudeste do Brasil, aqui uma parte do sul. Olha o número de boias, é pífio.
Ô, Lúcio, você então, falou assim, que... E aqui, quanto de PIB e de riqueza não tem Exato. aqui? Quanto custa, Pombas? Libera a porcaria, bota a porcaria do dado no sistema, libera para pesquisa. E acima de tudo, cara, quantos dias Isso vai de salvar operação, vidas. quantos dias de operação de plataformas de petróleo vai custar uma boia metocenográfica, gente? Não vai, talvez custe 10 minutos de operação. Sabe por que não bota? Pega o dado, ok, pega lá o dado que tem a questão da mineração dos dados, que eu já vi os geólogos, geofísicos e os engenheiros, né, que trabalham na área do petróleo. Não, tem uma relação sim. Então tá bom, pega, filtra aquela parte, mas libera o dado mais bruto para que possamos elaborar prognósticos climáticos. É a história do Data Lake. Precisa jogar dados lá para dentro e outros compilarem esses dados. O que tem ali é pífio, né? Não tem então, o oil and gas, que é um agente extremamente importante na economia, por exemplo, do estado do Rio de Janeiro, ele pode ajudar bastante. Pode. Eu não tinha essa noção que o oceano, que do oceano vem muita informação. Pode. Do mesmo jeito que eu te falei que você entra lá no site do INMET e pega os dados meteorológicos, vai no site de quem explora petróleo e gás offshore e tenta pegar o dado meteorológico. Então, o que precisa ter é um acordo, talvez, de governo. Vamos lá, vamos repetir. Tem a ação estratégica das empresas, né? A empresa, por exemplo, eu sou da empresa A, você é da empresa B. Eu tenho uma série de dados boa, você não tem. Então, meu conhecimento é maior. Eu não posso disponibilizar meu dado para você assim, para você ir lá e furar o posto de petróleo de mim. Entende? Não é isso. Mas eu tenho certeza que essas informações, você consegue filtrá-las e disponibilizá-las, Ô, Lúcio, eu conversei para a sociedade, de forma a contribuir no processo de salvaguarda da vida humana e da propriedade. Eu costumo dizer que uma cidade só é inteligente se os elementos que a compõem são inteligentes. E eu conversei com o cônsul-geral da China ali em 2020, o então cônsul-geral da China, e falei, não, mas é muito fácil para vocês, né? Você tem um poder centralizado na China e a China tem muito dinheiro para fazer construir as cidades inteligentes. Aí ele me deu uma trava, eu achei que eu não tinha entendido bem o inglês dele, e falei, não, mas eu tinha entendido. Ele falou, não, isso aí, a gente não precisa gastar esse dinheiro, porque as empresas de comércio têm interesse em coletar um bolo de informações, de monitorar as pessoas. É lógico, é o que você está dizendo, eles não vão passar o que é estratégico, Exatamente. mas eles vão disponibilizar aquelas câmeras, aqueles sensores, a quantidade de pessoas que circula naquela determinada região, e o governo passa a ter, pelo bem comum, informações que vão ajudar no trânsito. Exatamente. Fala, olha, está aumentando. Não, olha, a gente precisa melhorar o transporte público por conta da quantidade de pessoas. Eu acho que o aplicativo de trânsito é um exemplo de como a gente pode ser resiliente. Né? Acho que todo mundo usa aquele aplicativozinho de trânsito, não vou dar crédito. Eu uso até... Exato, eu vou dar crédito porque eu uso o Waze para sair e pegar um espaço curto, às vezes, num caminho que eu já conheço muito bem, Sim. porque ele entra com dados de um acidente. Onde eu não... exatamente, você evita, você ganha tempo. Então, é mais ou menos isso. Aqui, só para concluir, isso aqui é o oceano, né? O monitoramento PIF. Então, o Brasil tinha 7.300, evoluiu para 3.046. O oceano é pífio. Agora, vamos comparar com uma parte pequena dos Estados Unidos, aqui, o Nordeste dos Estados Unidos. 3.059 pontos de monitoramento. Ele tem a quantidade de pontos de monitoramento que o Brasil tem. O Brasil tem, só no Nordeste dos Estados Unidos. Então, gente, é um problema sério. É um problema sério. Isso aqui foi uma outra dissertação que eu orientei, que mostra os pontos de monitoramento, a evolução desses pontos de monitoramento da bacia do Rio Tietê, né? Onde você tinha os anos, 1890, aqui estão os anos, e os pontinhos em amarelo é o número de pontos. Então, em cima você vai observando o número de anos e embaixo o número de... Isso. Isso vai evoluindo a cada ano, né? Foi do meu aluno, Walter Paiva, lá, que defendeu com sucesso a dissertação dele. Esse artigo está em preparação já, né? Então, você viu, 1930, lá, os pontos de monitoramento aumentando a quantidade de pontos. Né? Vamos lá, década de 1940, olha lá como é que foi aumentando, né? 1950, tá? Bom, então já naquele momento... Isso, 1960, né, dando importância ao conhecimento. Tá? 1970. Caramba, em 70 é gigante. 1980, gigante para mim. Vamos lá, não vamos perder o fio da meada, não. Olha,
Que legal o monitoramento dessa forma, né? Ué, tá diminuindo? 2010. Ué, mas diminuiu. Obrigado pela constatação. 2022 tá lá. Você entende? Bom, vamos lá. Não, eu não entendo. Entendo. E aí quer falar de clima destruindo o conhecimento climatológico. Precisava medir muito porque estava em etapa de construção, então tinha que medir, tinha que fazer. Negativo. A gente parou a etapa de construção? Tem valor dessas informações. Eu falo, a estação meteorológica de superfície e de altitude, ela é um instrumento de altíssimo grau de defesa da vida humana e de defesa ambiental. Se você acaba com isso, você acaba com esse processo de defesa. E isso impacta em todos os segmentos. O dado histórico. Você não tem história. Está ali. Vamos usar estimador via satélite, que pode funcionar muito bem para a face norte e não funcionar muito bem para a face sul. E você pode errar num projeto e ter custos marginais muito maiores do que se você tivesse esse negócio. Quanto custaria isso? A questão da transposição do São Francisco pode ter sofrido com essa falta de informação? Olha, quero crer que porque sim. Os números que a gente ouviu ultrapassaram enormemente os números iniciais. Quero crer que sim. Não fiz ainda um estudo para aquele tipo de local, né? Mas eu sou um meteorologista muito cartesiano, até porque eu fiz o curso técnico de meteorologia no Cefet RJ, a melhor escola que eu fui do Cefet também, tu sabe, né? Melhor escola. Nem na França, nem nos Estados Unidos eu achei uma escola tão boa quanto o Cefet do Rio de Janeiro. Ali eu tive o meu primeiro diploma. E ali eu aprendi com os meteorologistas que me instruíram uma coisa fundamental, que é a qualidade do dado meteorológico. É ele que tem tudo e é ele que vai construir com o tempo esse conhecimento. É ele que vai te dar a segurança negocial de investir, cara. Sabe? E a gente está andando para trás. Ô, Lúcio, eu ouvi falando em Volta Redonda, no outro dia, de condomínios que foram feitos em áreas que não poderiam ter sido construídos e que causa problema de alagamento e blá, 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 blá. Como é que hoje, com falta de dados que temos e falta de informação e dificuldade de comunicação, como que um vereador interessado em cuidar do povo dele, de quem o elegeu representante, ele pode dizer ou brigar na Câmara Municipal por fazer um loteamento em uma determinada área sem informações mais detalhadas, sem conversar com urbanistas, sem analisar dados meteorológicos? Será que é o amigo do bairro que eu tenho que eleger? Aquele cara, gente boa, que a gente toma uma cerveja, toma um café. Nós estávamos falando aqui dos cafés do Rio de Janeiro, são extraordinários. Será que é esse ou são aqueles que têm capacidade de analisar a informação? Eles não precisam ser meteorologistas como você, ter doutorado em engenharia ambiental como você, mas saber onde buscar a informação e capacidade de análise para dizer, gente, olha, esse vale precisa ser desocupado. Meu Deus, meu filho, eu te vi crescer. A senhora me viu crescer, tia, mas não dá, a senhora vai morrer em algum momento. Acelerado por conta de algum desastre. Isso aqui nós precisamos mover a senhora daqui, e aqui precisa ser reflorestado. É mais ou menos por aí, Lúcio? Como eu disse, o remédio é amargo, né? Mas o caminho é esse. Acho que você perguntou em quem votar. Você tem que votar no cara que é preparado e que não vai ceder ao sistema. Porque o sistema é, né? Eu vou falar a frase do Capitão Nascimento, né? Mas o sistema é pesado, né? Eu vou responder de uma outra forma. Na última reunião do Colégio das Entidades Nacionais do Sistema Confiecrea, o colega da Geologia, da Febragel, ele apresentou uma proposta para que o Sistema Confiecrea, através de sua assessoria parlamentar, possa levar ao Congresso Nacional uma proposta de lei para que torne uma obrigatoriedade constitucional que cada cidade com mais de 50 mil habitantes
tenha em sua defesa civil os profissionais para combater e lidar com essas situações. Nós temos 5.300 É triste isso precisar virar lei, né? Temos 5.300 municípios. Eu acho que é muito município. Mas, enfim, aí não cabe a mim discutir isso. Né? Quantos tem? Quantos vão ter lá o meteorologista, o geólogo, o geógrafo, o engenheiro civil, o engenheiro hidráulico, ali dentro daquele órgão, o arquiteto urbanista, né, a assistente social, né, para ajudar, e o elemento da força de segurança pública. O cara de logística. Exatamente. Então, é uma proposta que me parece interessante, porque ao menos uma resposta você vai ter. Sabe? Ao menos uma resposta você vai ter. Eu não sei nem se o corte de municípios com 50 mil habitantes, se é um município, você tem que ter alguém para esse tipo de crise. Sabe? Você tem que ter habilitado. Não é colocar o professor Pardal, não. É alguém habilitado que saiba como lidar com essas informações, tá? E pelo menos startar, onde agir, para poder ajudar a essa população. Ciência, né, Lúcio? Ciência. Ciência, a gente discutiu tanto essa questão. Exatamente. Pegar a ciência e levar para o lado operacional. Você pegar, não, olha só, com tanto de chuva que vai vir, a gente tem que tomar uma ação aqui. É isso. E com isso, como consequência, nós estamos movimentando a economia também de forma lícita também e adequada e prevenindo que aquela queijaria no Rio Grande do Sul seja alagado e toda a produção seja perdida. A queijaria vai ser alagada, mas você salvou a tua produção, enfim. Minimiza. Aquelas bactérias que há muito tempo foram cultivadas para levar o queijo àquela determinada condição, serem perdidas. Pronto, você perdeu tudo. Exato. De uma família que há 105 anos, 110 anos, produz aquele queijo daquela forma. E aquilo foi perdido. É uma coisa assim... Lúcio, nós temos que continuar essa conversa, Lúcio. A gente tem que continuar essa conversa pelo bem trazer um colega aqui para a gente mostrar como é que nós trabalhamos com essa questão dos alagamentos, deslizamento, movimento de massa, erosão, né, processo de vossoroca. E eu posso trazer um colega aqui também. Enfim, a gente pode sim, a gente tem que conversar. É uma área de muita sensibilidade e não pode parar aqui. Tá? Mas eu te afirmo, o remédio é amargo e não é de curto prazo. E precisa coragem. A classe política vai precisar de coragem para fazer alguma coisa hoje que, de repente, não vai ser ele ou o grupo político dele que vai coletar esse resultado daqui a 10 anos. Mas se é para pensar no povo, tem que ser assim. Tem que ser dessa forma. É da mesma forma que a política nacional de saúde, de educação, que não são políticas de curto prazo, elas não podem ser políticas de governo, elas têm que ter amarras efetivas. Acho que a iniciativa privada, eu estou aqui na casa da iniciativa privada, sabe? Ela não pode deixar sucatear os órgãos que têm a capacidade ou expertise. E até criar essa aproximação é uma coisa que muito me interessa. Como é que essas coisas vêm acontecendo? Então, eu acho que vale muito a gente chamar no sentido de dar os braços, entender como é que a gente colabora. Aqui a gente não tem a missão de condenar ninguém. Não. A gente só quer mudar esse cenário ou ser um agente colaborador nessa mudança do cenário. Sim. E para isso, e a associação comercial há quase 215 anos, daqui a pouco faremos 215 anos, vem atuando muito em cima dessa questão toda do desenvolvimento. Posso imaginar o quanto as condições meteorológicas e climáticas não são importantes para a associação comercial. Meu Deus do céu. Sim. Meu Deus do céu. Sim, se é uma rua que alaga, nós estamos criando um data lake aqui para saber quais as áreas são mais interessantes para um negócio acontecer. Exatamente. Aí ele monta a queijaria dele, traz aquelas bactérias, as boas, né? Aquelas que fazem o queijo ser produzido daquela determinada forma, põe lá e, de repente, a Dias da Cruz, no Meier, alaga, perdeu tudo. Opa, então não é o local que eu devo indicar para alguém se instalar com essa configuração, ou com nenhuma, né? Sim. Então, eu acho que é muito por aí. Você que está assistindo a gente, é muito importante você ter informação
porque com a informação você tem condição de decidir. Nem que você opte por decidir em estar nesse local de risco, mas você vai conscientemente para essa condição. Olhar para a questão climática é fundamental, que é muito para além de uma mudança climática, pelo que o Dr. Lúcio aqui está dizendo, é uma questão que vem se repetindo e ciclicamente continua acontecendo e continuará acontecendo, infelizmente. O que a gente tem que fazer é se prevenir, estar preparado. Então, estarmos preparados para tudo isso. Então, estamos aqui olhando com por esse prisma, como é que a gente ajuda o Rio Grande do Sul e, consequentemente, o resto do país para se preparar para essas condições. Estamos incentivando você que é um empresário e que busca alternativas. Olha quantas alternativas que o professor Lúcio, quantas oportunidades de negócio ele apresentou aqui. Então vai lá, se inscreve no canal, curte, aperta o sininho, porque isso vai te dar informação de novos vídeos que estão sendo feitos e vem participar com a gente. Não somos muitos, mas somos muitos, muito interessados em fazer esse processo de mudança e com uma turma bem capaz. Mas a gente só vai ser mais efetivo com você. Então vem para cá.